Buenas pessoas concurseiras, trago para vocês agora 3 questões mega importantes que eu observo muito que os alunos erram bastante essas questões. Questões desse tipo são explicações coringas, são questões envolvendo sistema de equações. É muito comum cair nas bancas Objetiva, Fundatec, essas questões aqui, tá? Questões desse tipo. Então, por isso que o professor traz para vocês. Convido a vocês a ativarem o sininho aí para receberem as notificações do nosso canal, clicar no gostei e quem não é inscrito, se inscrever no canal. Então aqui, pessoal, a primeira questão, ó. Em uma sala de aula retangular, o perímetro, ó, aqui é uma informação bastante importante, ó, o perímetro é 44 metros. E aqui é que a coisa pega, ó, diferença entre a metade da medida do comprimento e a quarta parte da medida da largura é 5 metros. Qual é a área dessa sala? Muito bem, então vamos pensar o seguinte, ó. Aqui, uma sala retangular, mais ou menos esse formato aqui, certo? Retângulo aí o professor é professor de matemática, né? Então dá uma desenhada meia ruim. Então aqui, ó, um retângulo, habitualmente ele tem 2 comprimentos e 2 larguras. Então quando a gente calcula o perímetro, o que a gente faz? A gente soma comprimento mais largura mais largura. Ou seja, perímetro é a soma das medidas dos lados da figura em questão, no caso, um retângulo. Então aqui, ó, comprimento mais comprimento é 2 comprimentos, né? Então, 2C mais, ó, largura mais largura, 2L, certo? 2 comprimentos mais 2 vezes a largura, ó, comprimento mais comprimento, 2C. Largura mais largura, 2L, ok? O perímetro é 44, então isso daqui é igual a 44. E agora, aqui é que vem essa outra parte aqui, até eu vou fazer de outra cor, para ficar diferente aí para vocês. Então, olha só, a diferença, o que é a diferença? Eu vou fazer aqui do ladinho, porque a gente vai ter que dar uma ajeitada na equação. Diferença é subtração entre a metade do comprimento e a quarta parte. E aí é que está, ó. Muitos alunos se confundem na hora de montar a equação, ok? É a diferença entre, ó, a metade e a quarta parte, ok? Então, primeiro está falando da medida do comprimento e depois da largura. Então, olha só, a diferença entre a metade do comprimento e a quarta parte da largura. Então, primeiro tu vai colocar o que se relaciona ao comprimento. Então, metade da largura. Não, metade do comprimento. Então, é o comprimento dividido por 2. E a quarta parte da medida da largura. Então, a largura tu vai dividir por 4. Isso é igual a 5. Ok? E aqui, ó, vou puxar um pouquinho para o lado. Olha só. Temos comprimento sobre 2 menos largura sobre 4 igual a 5. O que a gente faz? Vamos fazer aquela velha historinha, MMC dos dois lados. 2 e 4, qual é o MMC do 2 e do 4? Muito bem, dá para dividir o 4 pelo 2. 4 dividido por 2 é 2. Então, o MMC é o maior, 4. Quando dá para dividir o maior pelo menor, o maior número é o MMC. E aí tu faz, ó, 4 dividido por 2, 2. Vezes C, 2C. 4 dividido por 4, 1. Vezes L, então L. Então, 2C menos L. Igual, 4 dividido por 1, 4 vezes 5, 20. Então, extraio o MMC, posso cancelar ele. Então, a segunda equação vai ficar 2C menos L igual a 20. Então, aqui, ó. 2C menos L igual a 20. E agora, professor, o que a gente faz? A gente tem um sistema de equações.
Eu gosto muito de ensinar sistema de equações pelo método da soma. Quando tu soma as duas equações. Aí quando tu soma as duas equações, obrigatoriamente, uma vai ter que ser anulada. Ou melhor, uma letra, né? Uma incógnita. Ou C ou L tem que se cancelar. Então, 2C mais 2C, 4C. 2L menos L, 1L, não se anulou. E aí? Aí a gente ajeita, né? Faz um ajuste numa das equações ou nas duas equações para anulá-las. Então, olha só. Eu tenho positivo e negativo no L. Então, eu vou procurar anular o L, certo? Como é que a gente faz isso? Aqui eu tenho 2L, aqui eu tenho 1. Então, se eu multiplicar a segunda equação por 2, vai ficar 2L menos 2L. Beleza. Então, eu tenho que multiplicar toda a segunda equação por 2, tá? Isso é muito importante, ó. Tem que ser toda a segunda equação. Então, aqui vai ficar, ó, vou subir um pouquinho mais. Olha só. Vai ficar a primeira equação, que eu não vou multiplicar por nada, eu copio 2C mais 2L igual a 44. E a segunda equação, olha só, 2C, 2 vezes 2, 4, 4C menos 1L vezes 2, 2L igual 20 vezes 2, 40. Então, em vermelho, tá todos os coeficientes que foram alterados, ó. E agora sim eu vou somar. 2C mais 4C, 6C, igual 44 mais 40 dá 84. E o L, olha só, 2L menos 2L dá 0, cancela. Fica 6C igual a 84. Se eu tenho o 6 multiplicando o C, então eu divido os dois lados da igualdade por 6. 6 está multiplicando o C, então eu vou dividir os dois lados por 6. 6 dividido por 6 dá 1. Então, 1C igual 84 dividido por 6 dá 14. Então, o comprimento desse retângulo é 14. E agora eu volto em uma das equações, vou voltar naquela que tudo é positivo, certo? E vou calcular o valor do lado, ó. 2 vezes, no lugar do C, eu vou colocar 14, ó. Mais 2L é igual a 44. 2 vezes 14, 28. Mais 2L igual a 44. 28 mais 2L igual a 44. E agora, professor, como é que tem que passar para o outro lado? Não passa? Olha só, eu gosto de ensinar os alunos dessa forma. Tu tem que tirar o 28 desse lado, do primeiro membro, por quê? Tu tem que ter L igual a alguma coisa. Então, para eu tirar o 28 daqui, basta eu fazer menos 28. Se eu faço menos 28 no primeiro membro, eu tenho que fazer menos 28 no segundo, ó. Tá? É uma igualdade. Tudo aquilo que tu faz no primeiro membro, tu tem que fazer no segundo. 28 menos 28, 0. 2L mais nada, 2L, igual. 44 menos 28, 16. Ok? Tenho 2L igual a 16. Se eu tenho 2 multiplicando o L, vou dividir por 2 os dois lados. Aí não tem aquela história de passar dividindo, multiplicando, subtraindo, nada. Dessa forma, pessoal, tu não erra sinal nem operação. Então aqui, ó, 2 dividido por 2, 1. 1L igual a 16 dividido por 2, 8. Então, olha só, qual é a área dessa figura? Então, está pedindo a área. Nós sabemos que o comprimento é 14 e a largura é 8. Então, a área do retângulo, comprimento vezes largura. Então, vai ser 14 vezes 8. E aí, 8 vezes 4, 32. Vai o 3. 8 vezes 1, 8, mais 3,
111. Então, a área dessa figura é 112, o quê? Metros quadrados, porque olha só, as medidas são em metros. Ok, pessoal? Então, aqui nessa questão, a gente revisou a área do retângulo, de certa forma, revisamos o perímetro e revisamos o sistema de equações, que é um tipo de questão, é uma questão que costuma cair muito nas provas da banca Fundatec e da banca objetiva, sistema de equações, e eu observo que os alunos erram muito. Vamos para a próxima questão? A segunda questão desse vídeo aqui também envolve sistemas de equações. Vamos lá, ó. Ana e Marcelo economizaram suas mesadas para comprar um presente para o pai deles. Juntando a quantia dos dois, dá para comprar um presente de R$55. E não sobra troco. A quantia que Ana tem ultrapassa em R$21 a quantia de Marcelo. Quantos reais tem cada um? Bom, eu observo também que os alunos se atrapalham um pouquinho quando tem essa questão aqui, ultrapassa, quanto a mais, quanto a menos. Então, olha só, são duas informações que a gente tem. Primeiro, ó, juntando a quantia da Ana e do Marcelo, dá para comprar o presente que custa R$55 e não sobra troco. Então, olha só, a quantia que a Ana tem mais a quantia que o Marcelo tem dá um total de R$55, ok? Então, vai dar um total de R$55, juntando a quantia que a Ana e que o Marcelo tem, certo? E a outra informação, ó, Ana tem, a quantia que a Ana tem ultrapassa em R$21 a quantia do Marcelo. Então, olha só, o que a Ana tem é igual a quantia que o Marcelo tem mais 21, ok? Para alguns alunos isso é bastante claro, bastante óbvio, mas para outros não. Tu tem, ó, ultrapassa em 21, ou seja, é o que o Marcelo tem mais 21, certo? Da mesma forma como a questão anterior, eu tenho que ter aqui, ó, no primeiro membro, somente letras. Então, se eu tenho um M somando no segundo membro, vou subtrair no segundo e tenho que subtrair no primeiro também. A menos M é A menos M, igual M menos M dá 0, mais 21, ou seja, igual a 21. Então, aqui vou ficar, ó, A menos M igual a 21. E agora, vou somar as duas equações, ó. A mais A, 2A. M menos M vai dar cancelamento, 0. Igual, olha só, 55 mais 21, 5 mais 1, 6. 5 mais 2, 7, 76. Tenho 2A igual a 76. Então, o que eu faço? Se eu tenho 2 multiplicando, divido os dois lados por 2. Então, ó, 2 dividido por 2 dá 1. 1A. Igual 76 dividido por 2, 38. Então, olha só. A Ana tem R$38. E o Marcelo? Olha aqui, ó. Vamos pegar da primeira equação, ó. Que a Ana tem 38. Mais o Marcelo tem, tudo dá 55. Se eu tenho 38, somando no primeiro membro, vou diminuir 38, ó. Dos dois membros da equação. Ok? 38 menos 38, 0. Beleza? M mais nada, M igual 55 menos 38, tchá, tchá, tchá,
5 menos 8, ó, tem gente que gosta dessa técnica. 15, e aqui 4. 15 menos 8, 17, ou melhor, 7. 4 menos 3, 1. Então, M igual a 17. Então, quantos reais cada um tem? Ana, 38 e Marcelo, 17. Certo, pessoal? É um tipo de questão que cai bastante, como eu já disse para vocês. E a próxima questão é uma questão que sacaneia muito aluno nas provas. Certo? Então, olha só. Até aqui, tranquilo, beleza? Qualquer coisa, pergunta ali nos comentários que o professor vai responder. Vamos para a próxima questão? A última questão desse vídeo é uma questão que judia muito dos alunos quando eles fazem, mas que é uma questão muito corriqueira. Ela cai muito, esse tipo de questão, e a banca, assim, ela dá uma variada, assim, na forma como ela pede, ok? Ela varia um pouco, mas no fundamento é mais ou menos isso. Olha só. Beto fez uma prova de matemática com o seguinte sistema de avaliação. Em cada questão certa, o aluno ganha 5 pontos. Então, uma questão certa, 5 pontos. Em cada questão errada, são, questões erradas, descontados 3 pontos. Na prova com 10 questões, então a total de questões da prova são 10, a pontuação de Beto foi 26. Quantas questões Beto acertou e quantas ele errou? Então, assim, eu sei que dá uma bugada às vezes no aluno, mas tu tem que pensar na forma de montar essas equações. Então, olha só, a prova tem 10 questões, na prova com 10 questões, então o total de questões é 10. Ou seja, o número de questões certas mais o número de questões erradas será 10, certo? Se ele acertar 10 questões e errar 0, são 10. Se ele acertar 2 e errar 8, são 10. Então, o total de questões, certos mais errados, tem que ser 10. Até aí tranquilo, né? Beleza? E agora, olha só. Questão certa vale 5. Questão errada vale 3, menos 3. Descontados 3 diminui 3, né? E a pontuação do Beto foi 26. Então, olha só. Como é que eu faço a pontuação? Cada questão errada, ou melhor, cada questão certa ganha 5. Então, 5 vezes as questões certas, tá? Mais, os descontos. São descontados 3 pontos em cada questão errada. Então, menos 3 vezes as questões erradas. Isso deu um total de 26, ok? Então, olha só. 5 pontos pelas questões certas, menos 3 pontos pelas questões erradas, deu um total de 26. E é assim que foi feita a pontuação do Beto, ok? 5 vezes o número de acertos, menos 3 vezes o número de erros, deu 26. E aí montou um sistema. C mais E igual a 10, 5C menos 3E igual a 26. E agora, professor, como é que resolve? Como eu já disse para vocês, gosto muito da soma, tá? Eu não gosto muito de substituição, no método da substituição. Eu acho que é um tempo que às vezes o aluno perde demais. Como é que eu vou fazer para ter, então, usar o método da soma? Porque se a gente somar C mais 5C, dá 6C. E menos 3E dá menos 2E. Olha só. O E, ele é positivo e negativo, ok? O que eu tenho como opções? Eu posso dividir a segunda equação por 3, e aí eu vou ter frações, mas o E vai ficar 1. Ou eu posso multiplicar a primeira equação por 3, que daí fica 3E menos 3E, ok? Então, vamos lá, C vezes 3 dá 3C. E vezes 3 vai dar mais 3E igual 10 vezes 3, 30. Olha só,
marcado em vermelho todas as alterações dos coeficientes. E a segunda equação, não multipliquei por nada, não mexi nela, só copio. 5c menos 3e igual a 26. E agora eu vou somar. Quando eu somo essas duas equações, 3e menos 3e, ó, vai dar 0. Então, vou ficar apenas com c. 3c mais 5c, 8c, igual 30 mais 26, 56. Ok? Vou subir aqui um pouquinho a folha. Então, se eu tenho o 8 multiplicando o c, eu vou dividir ambos os lados da igualdade por 8. Quando eu divido ambos os lados da igualdade por 8, o que acontece? Ó? 8 dividido por 8 dá 1. 1 vezes c, 1c, igual 56 dividido por 8, dá quanto? Tchá, 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 7. 7 vezes 8, 56. Então, quantas questões ele acertou? 7. Certos são 7. E o erro? Vamos pegar a primeira equação, ó. Certas mais erradas foram 10. Ele acertou 7, mais as erradas é igual a 10. Tu já está sabendo qual é a resposta, né? Mas o professor tem que ensinar aqui como se não fosse tão simples assim. Então, olha só, se eu tenho 7 somando, certo? O 7 está positivo, então eu vou diminuir 7 desse lado para anular ele, mas tenho que diminuir do outro lado da igualdade também o 7. Ok? Ó, 7 menos 7, 0. E mais nada, e igual 10 menos 7, 3. Então, quantas que ele errou? 3 questões. Ok, pessoal? Então, esse foi um vídeo tratando de sistemas de equações, que é um conteúdo que cai bastante para nas bancas Fundatec, a banca objetiva, Fundação Getúlio Vargas, é um conteúdo coringa, certo? Para ti não errar mais, ok? Muito obrigado, não te esquece de dar o like aqui no vídeo que tu gostou e vamos para a próximo vídeo. Até mais e assim seguimos.